bem-vindos para mais um vídeo do canal. E hoje a gente volta com esse joguinho que eu esqueci o nome. Mas hoje eu tenho 3.800 de dinheirinho. Eu tenho um monte. E galerinha, eu acho que eu já sei que eu vou gastar meu dinheirinho. Olha o que eu encontrei. Você gosta que é de pets. E tem como, tipo, comprar ovos de pets, que pode vir no aleatório. Vamos ver aqui. Tem um comum que custa 5.000, muito caro. Esse aqui custa quanto? 3.000, a gente tem 3.000. Dá certinho pra gente comprar. Ó, dá até pra comprar umas roupinhas assim, sabe? Muito legais. Muito maneiro. Mas eu acho que eu vou comprar meu pet mesmo. Vamos lá, o que vai vir, galerinha? Nossa, vou ter que... Não acredito que é 23 horas para meu pet aparecer. Eu queria que ele aparecesse agora. Hein? Vai que nem existe pet. Que é só... Sei lá. Você fica esperando e nunca vai aparecer, hein? Não sei, mas eu acho que eu vou comprar uma sopa, mas não sei onde compra. Meu Deus. Onde compra roupinha? Eu acho que é aqui, né, galerinha? Vamos correr pra lá e a gente vai chegar. O que tem vendendo aqui? Isso é uma escola? Vou colocar roupa de escola, né? De menina. Agora vamos estudar. Tem como escrever no quadro? Posso virar professor? Vou sentar na mesa do professor. Ah, ganhei 20 moedas, hein? Eu gastei 300 num pet que eu não ganhei. Que vai demorar um dia pra eu conseguir ganhar. Que é isso? Não sei. Isso aqui também não sei. Sei como vai pra qualquer lugar. Agora eu tô com essa roupa e eu não sei como tirar. Parabéns. Eu posso ser o diretor, mas eu não faço nada. Eu não sei o que eu faço aqui na escola. Eu posso comer tudo comigo e sair correndo. É um bom plano. Aí eu peguei hambúrguer. Como toda a comida. Haha, vou comer toda a comida enquanto não tem aula. Aí quando as pessoas vêm comer não vai ter nada. E eu vou fugir com o hambúrguer. Pronto. Corre com o hambúrguer. Eu vou comer daqui a pouco esse aqui. Ah, já comi mesmo. Então a gente vai... Eu ia decorar a casa, só que aí eu vi os pets e quis comprar. Agora não tem dinheiro pra decorar. Fiquei meia hora juntando. Mentira, não foi meia hora não. Nem sei quanto tempo foi. Mas eu acho que eu vou aqui, que é o lugar que mais ganha dinheiro. Você tem que pegar as frutas. E galerinha, olha aqui essa dancinha. Quem conhece essa dança, hein? Fala aí nos comentários. Você tem 10 segundos pra falar. Mentira. É a Macarena mesmo. Macarena. Macarena. Eu não lembro muito bem como dizer assim mesmo. Mas vamos lá, para de dançar, Macarena. Temos que pegar as frutas. E tem um tempo lá em cima, que antes ficar minha cabecinha lá. Vamos lá, peguei todas essas frutas. Vou pegar essas outras melancias. Eu já vou concluir as melancias, que pra mim é mais chatinho de ficar pegando. Porque é bastante. Não é tanto melancia, mas é muito legal ficar vendo aqui. É um bom lugar pra você ir. Agora eu já vou aqui, que é pertinho. Não, ele pegou tudo. Ele não tá pegando tudo. Tem um lá do outro lado, vamos lá. Se a gente lentamente dando a volta, é muito mais fácil do que pelo meio. Porque a gente não dá, né? Eu acho que é mais fácil correndo do que nadando. Vamos pegar ali, tem bastante tempo ainda. Vamos lá, né? Tem mais fruta ali. Haha, vou pegar antes que todo mundo. Ai, deu uma travadinha aqui. Vamos lá, tem 10, falta 5. E a gente vai conseguir. Ai, que eu fiz. Ah, pra lá. Já pensou eu vir outra pessoa e pega tudo? Vai ficar com muita raiva. Agora só falta os que ficam em árvore. Que é muito fácil de conseguir, é só você correr na árvore e tem bastante, né? Vamos lá, clica na árvore, derruba tudo, cata tudo, cata tudo.
E galerinha, hoje você tem o desafio de fazer uma pessoa se inscrever no canal. Vamos ver se você vai conseguir, hein? Ele não sabe como derrubar. E ela catou os meus. Não gostei disso, não gostei dessa menina. Ela catou tudo os negocinhos que eu derrubei. Eu que derrubei, eu que tinha que pegar tudo. Não gostei disso. Mas vamos lá. Tem 60 segundos, eu tô brincando aqui. Meu Deus, vamos lá. Ali tem um, ali tem um. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. Será que as pessoas estão roubando tudo? Acho que eu não vou conseguir. Vamos lá, sem conseguir pegar mais aqui. 18, falta bem pouco. Muito pouco. Vai rápido, aparece. Olha lá, tem 30 segundos e só falta isso. Só falta eu encontrar. Aqui é frutinha, frutinha, frutinha. Ah não. O que está acontecendo? Travou. Travou. O que está acontecendo, galerinha? O jogo meu travou. Sério, travou. Eu não consigo fazer nada. Destrava. Tô ficando nervosa. Sério, o celular travou. Ai, o que tá acontecendo comigo? Não, não quero desligar o celular. Pega os dois últimos. Vamos correr pro lugar lá. Nossa, eu ia tentar ficar brincando assim. Aí, o que aconteceu? Eu nunca fiquei brincando, joga sério. Que roubando! Vocês viram, galerinha? Eu cliquei no tempo. E não deu certo. Não gostei disso, galerinha. Vocês viram? Foi muito roubado. Eu vou comprar essa bebida aqui, que é muito cara. Mas eu já vim isso por pulo por um tempo. Eu deveria ter comprado depois, né? Ai, ai. Sei lá o que eu fiz. Mas eu fiz. Vamos lá, pulo mais alto. Vou chegar no lugar muito mais rápido agora. Quem vai roubar meus itens agora, hein? Eu vim aqui pra tentar. Vou pegar tudo que tem aqui na praia. Ó, tem um menino me pegando. Ó. Aqui vai aparecer, mas antes de eu ficar esperando aparecer, já vou pegando as outras frutas. Que é o mais inteligente de se fazer. Então vamos lá. Cadê as frutas? Meu Deus, as pessoas roubou tudo. Elas pegou todas as frutas que tinha na cidade. E eu tô sem. Não gostei disso. Ali tem melancia, haha. Aí eu vou deixar por último a praia. Porque lá tem bastante gente. E quando as pessoas pegar tudo, ele vai tentar pegar os outros que eu já peguei tudo. Aí depois eu vou lá e pego todas as coisas. Vamos lá, eu tinha visto mais. Cadê as melancias? Tem que pegar tudo. Ali, pronto, vamos lá. Pegar tudo. Isso é a última, pronto. Nossa, só ficou ganhando 20 moedas. Você vai ficar aparecendo lá em cima, no cantinho. Você ganhou 20 moedas. Sou muito rápido que esse... E agora acabou minha poção de pulo. Meu Deus. Não acredito. Agora tem que pegar os que ficam na árvore. Na árvore aqui. Vamos derrubar. Chuta essa árvore. Mentira, não chuta não. Só balançar ela aqui que já foi. A gente vai conseguir. Vamos pegar um monte. 17 segundos. Ah, vamos. Ali tem uma, ali tem. Lá. O que essa poção faz? Não sei, mas não quero. Vamos lá, tem 17. Pronto. Agora eu já sei o que eu vou fazer. Já sei, eu não vou entregar não. Eu vou fazer outra coisa. Depois eu entrego. Tem 48 segundos, 47 já. Não vai dar tempo. Não. É deitar nessa cadeira. Lá. Ficou tão bonitinha deitada. Vou deitar até uns 20 segundos.
Lá, 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 lá. Pronto, acordei, vamos lá. Dormi por alguns segundinhos. Lá, lá, lá. Vamos bem lentamente. Vamos começar a dançar na frente do robôzinho como Macarena. Vou entregar. Quando a gente entrega assim, a gente ganha 500 moedas. Que legal. Tem um monte. Ah, a gente ganha um tapete também. E coletei umas 305 do prêmio. E tem um monte de dinheiro. Dança, dança. Lá, 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 lá. Vamos lá, né? Cansei, agora vamos pra nossa casa. Eu não tenho muito dinheirinho, mas dá pra eu fazer algumas coisinhas aqui. Vamos lá. E eu coloquei o resto dos móveis que tinha, que agora que eu vi, que era uma cama. Uma cama. E também tem uma mesa e uma geladeira. E como mexer na geladeira? Tem. Tem bolo. Come, come. Mais bolo. Pronto, comi. Aí tem como tipo você pegar a comida. Vem aqui. Senta. Senta na cadeira. E comer. Comi. Pronto, mas agora vamos deixar de enrolação e vamos decorar a casa. Tem como decorar várias partes. Sinceramente, o mais vazio é o banheiro, né? Mas eu acho que eu vou focar no meu quarto. Que tá meio sem graça, sabe? Provavelmente a maioria das coisas custa esse negocinho verde que tem que comprar. Mas vamos lá, gente. Vamos pegar um item legal. Olha essa cadeira. Essa cama também de coelho da Páscoa. Cama de carro de corrida. Olha, tem muita coisa, mas eu acho que eu vou pegar cama do coelho da Páscoa. Vamos tirar essa cama, que não vai ter espaço para o coelho, né? E ela custou 1.000, pelo que eu vi. Aí eu posso virar ela e vou colocar aquela na parede. Vou colocar de assim, depois eu vou melhorar as coisas, né? Eu só tenho 800, vou guardar esse armarinho e comprar outro melhor, né? Que eu não posso ficar com o simplesinho do jogo. Tem que comprar um bonitão. Eu tenho um computador. Quando eu conseguir bastante dinheiro, eu vou comprar esse computador e a mesa. Vou comprar esse aqui que é colorido também. Vai ficar combinando. Colocar aqui do lado, ó. Comprei. E agora eu queria alguma coisa pra enfeitar. Ah, não quero essa cadeira não. Não tem dinheiro. Tem outros desse armarinho. Não quero outro não. Esse aqui não. Tem várias coisinhas. Acho que eu vou colocar esse aqui do lado da minha cama pra enfeitar. Pra enfeitar vai ficar legal. Ao contrário, tô colocando errado, gente. Vamos colocar bem lá. Pode colocar, sabe o que? Uma lata de refri aqui. Aí quando você for dormir à noite, você pega o refri. Aí você bebe o refri. Aí você fica com mais sono. Mentira, o refri não dá sono, só te acorda mais. Mas tudo bem. Vamos colocar alguma coisa no nosso banheiro. Não tem nada barato, não. Não, tudo caro. Pensei que o banheiro ia ser o mais barato. É mais caro pelo que eu vi. Tem como comprar papel de parede também. Mas eu não vou querer não. Então, eu acho que eu vou ver a cozinha porque ela tá... já coloquei algumas coisinhas aqui. Acho que eu vou colocar um tapete. Que eu ganhei esse aqui. Que minúsculo, mas ok. Vamos ver se tem um tapete aqui vendendo. Acho que não vai ter tapete pra eu colocar no quarto, não. Na cozinha tem várias mesas, várias coisas legais. Mas... vou comprar esse piozinho aqui. Tem que levar lá pra ver. Que eu poderia já ter vindo aqui colocando mais aqui. Mas também dá pra colocar aqui direto aqui. Ela ficou muito pra frente, né? Pronto, assim. Uma pra trás, uma pra trás, uma pra trás. Aqui. Não ficou tão bonitinho, mas feio. Deixa aí, né? Tem várias coisinhas legais aqui. Vamos se olhando. Tem um micro-ondas também. Geladeira, fogão. Acho que eu vou comprar um fogão. Tem as da Pia de 400. Também é bonita. Mas com o dinheirinho que nós temos, eu vou comprar um fogão.
Vamos virar ele aqui e comprar. Pronto, acabei de decorar. Nossa, casinha nova. Ah, eu tenho uma cama de coelho. Vou dormir. Vamos lá. O que é isso aqui? Não faz nada. Nossa, não faz nada. Não faz nada também, é só decoração. E minha TV que é um quadro de uma bomba. Vamos lá. Vou ligar a torneira, vou deixar inundar a casa inteira. Mas não dá. Beber leite, lá. Será que eu cozinho alguma coisa? Não, pego um hambúrguer. Agora não preciso ir lá na escola pegar um hambúrguer. Bom, deixa assim. Comer mais um hambúrguer. Lá. Galera, nossa casa ficou bonitinha até. Não tá naquelas bonitonas, mas tá bonitinha. Tem um item aqui, ó. O que é isso? Ah, tem como a gente comprar outras casas. Se a gente comprar essa. Nossa, 15 mil. E essa aqui é 40 mil. Meu Deus. Eu tenho que conseguir essa casa. Mentira, é muito caro. Vai demorar muito pra conseguir. Eu posso tentar economizar. Mas eu acho que eu vou comprar as coisas pra minha casa. Depois eu compro um monte de item assim. Depois qualquer coisa eu compro ela. Tento juntar dinheiro pra comprar ela, né? Aí a gente decora com os itens que eu tenho. Mas galerinha, eu acho que eu já vou finalizando o vídeo por aqui. Então, tchau galerinha, se inscreve no canal. E deixa seu like. E tchau! Ah, tem um menininho aqui, vou conversar com ele. Tenho que ir. Tchau. Pedro Felipe 100. Muito bom esse nome. E galerinha, como eu ia dizendo, já vou deixar o vídeo por aqui. Então não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e tchau! Não, esse aqui não. Ai meu Deus, o que tá acontecendo? Ah, tem como fazer ele mais rápido. O que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo sair dessa imagem da minha tela. Ah, tem que finalizar o vídeo. O que tá acontecendo? Eu travei. Vou lançar uma Macarena. Vai finalizar o vídeo.